tudo bom com vocês? Hoje nosso encontro é para aula de História e vocês vão abrir o livro de vocês na página 251, certo? Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre o Brasil republicano. Como funcionava isso? Então vamos lá. Os principais compromissos do governo republicano eram a elaboração de uma Constituição nova para o país e a realização de eleições para presidente. Então, a primeira Constituição republicana ela foi aprovada em 1891. Nela, houve a separação entre os três poderes da República, que eram o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Bom? Então, no período de cerca de 35 anos após a proclamação da República, é chamado Primeira República, nesse período, tá bom? Então, nesse período, ele vigorou a chamada política do café com leite. Mas por que café com leite? Porque consistia na aliança entre São Paulo, que era uma grande produtora de café, e Minas Gerais, que era uma grande produtora, além de café, de laticínios, e eles queriam dominar a política brasileira, tá bom? Sobre o poder dos coronéis, página 252. Durante a Primeira República, os grandes proprietários rurais, também conhecidos como coronéis, exerciam um forte domínio sobre a política local. Eles eram bastante dominantes. E com o objetivo de se manterem no poder, os políticos da Primeira República, eles faziam bastante aliança com os coronéis. Então, nesse período, apesar do voto não ser secreto, os eleitores acabavam sofrendo muitas pressões para poder votar nos candidatos indicados pelos coronéis, já que o voto não era secreto, eles se sentiam pressionados. Esse tipo de prática ele ficou conhecido como voto de cabresto, certo? Já na página 254 e 255, a gente vai ver um pouquinho sobre a Guerra dos Canudos e como ficaram os ex-escravos da República, tá bom? Então vamos lá, o que foi a Guerra de Canudos, Canudos era uma comunidade formada por camponeses pobres que seguiam um líder religioso, o nome dele era Antônio Conselheiro. Os moradores dessa comunidade, eles trabalhavam coletivamente e dividiam entre as famílias os produtos cultivados, de maneira igualitária. Havia muita cooperação mútua e com isso atraíam bastante camponeses, para essa comunidade de Canudos, que eles às vezes deixavam de trabalhar nas fazendas para viver nesse povoado. Então, com medo que essa comunidade ela acabasse multiplicando ainda mais, os grandes fazendeiros passaram a exigir que o governo acabasse com Canudos. Assim, os conflitos foram se iniciando, E após meses e meses de combate, em 1897, o exército republicano conseguiu, enfim, destruir Canudos, massacrando a maior parte da sua população. Então, essa ocorrência ela ficou conhecida como a Guerra de Canudos, tá bom? Agora vamos ver um pouquinho sobre as condições dos ex-escravos da República. Então, nos primeiros anos da República, mesmo com a abolição do regime escravista, os ex-escravos e seus descendentes continuavam vivendo em condições muito precárias, E eles não tinham direito, assim, os seus direitos básicos, eles não eram assumidos, Então, para o ex-escravo era muito difícil ele conseguir um emprego, principalmente por conta do preconceito. Assim, eles acabavam fazendo trabalhos informais, para não morrer de fome, como, por exemplo, ser carregador ou vendedor ambulante. Para manter a sua dignidade, muitos ex-escravos eles formavam uma rede de solidariedade, onde eles ajudavam uns aos outros, conseguiam arrecadar roupas, alimentos, para assim eles não passarem tanta necessidade, tá bom? Sobre a atividade de casa, vocês vão fazer a página 252, que tem duas perguntinhas, vocês vão responder no caderno. Página 254, que tem mais duas perguntinhas. E a página 257, tá bom? Eu vou explicar aqui pra vocês um pouquinho da página 257, abram aí. Ele vai te dar uma charge, você vai olhar, analisar essa chave, vai descrever ela. Tudo que você tá vendo aí, que você tá entendendo, você vai descrever. No item B, de que maneira essa charge está relacionada à política café com leite? E aí você vai explicar, porque lá na charge ele tem dois homens, um ele tá com chapéu com o nome São Paulo e outro com o nome Minas. E aí você vai associar com o que a gente estudou.
No 2, com base nos conteúdos apresentados, produz uma frase com as palavras abaixo. Você vai pegar essas três palavras, república, ex-escravos e preconceito, e vai formar uma frase, tá bom? Com as três juntas. Então é isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau.